Ao nascer, nós já estamos no processo de morrer, né? Vamos dizer assim, porque a morte faz parte do processo de viver. Por que as religiões refletem sobre a morte, né? Elas estão respondendo, tradicionalmente, né, há milhares de anos, a uma questão existencial. Quer dizer, o ser humano é, pelo que sabemos, um dos poucos seres que tem consciência da morte. Quanto mais jovens pensamos menos nisso, com a idade vai avançando, pensamos mais nisso. E isso é uma questão existencial, então o ser humano se posiciona frente a isso. As religiões, em geral, são importantes para as pessoas, eu acredito nisso. Porque eu acho que a vida não tem sentido sem uma crença no transcendente, sem uma crença em Deus, sem uma crença no absoluto. E aí todas as religiões cumprem esse papel. Né, de buscar a crença em algo para além de nós mesmos. Né? As religiões são sistemas de esperança, são sistemas que proporcionam vida, e por isso elas veem a morte de maneira positiva. Elas não são sistemas que impõem ao ser humano um medo. As religiões são praticamente sistemas, quase todas elas são sistemas de esperança. São três grandes religiões que têm a fé na ressurreição dos mortos. Tem o judaísmo, onde surgiu a fé na ressurreição dos mortos, tem o cristianismo e tem o islã. São três formas diferentes de crer na ressurreição dos mortos. Na verdade, todas as religiões, ao pensar em morte, sempre têm por detrás o conceito de ser humano. Né? Quer dizer, o que morre? A compreensão do ser humano e, sobretudo, a compreensão do destino do humano. Então o cristianismo, ao pensar a morte, o cristianismo tem por detrás a ideia para que o ser humano se destina. O cristianismo pensa na morte como uma parte da vida, né? Não como o fim da vida, mas como uma etapa da vida. O ser humano se destina a uma realização final em Deus. E isso chama-se paraíso, ou na tradição cristã, geralmente chamado de céu. Que seria a etapa do que o cristianismo chama da vida eterna. Passagem para a vida eterna, né, o cristianismo chama de ressurreição, por causa do evento Jesus Cristo, né, o evento histórico de Jesus Cristo, que o cristianismo acredita como um Deus que se encarna, e esse Deus que se encarna, para ele a morte não foi a última palavra. A ideia de ressurreição é que está ligada à ideia da morte no cristianismo, quer dizer, morte e ressurreição. É um binômio que no cristianismo não dá para pensar a morte sem pensar na ideia de ressurreição, porque a morte não é um fim, o fim é a ressurreição na compreensão cristã. Então a morte é a passagem do ser humano limitado no tempo, né, para um ser humano não mais limitado, um ser humano ressuscitado. Então, essa compreensão judaica de que a história é uma existência em 3 atos. O primeiro ato, o lugar bom, o paraíso, né, o jardim, a convivência com Deus. Depois, a separação de Deus, que é o drama, estamos separados de Deus, por isso sofremos, por isso morremos, por isso existe o pecado, por isso existe a dor, né? Tudo isso faz parte do drama da história, e finalmente a história voltará para a divindade. Então o ato final, o terceiro ato da existência, da história, é toda a existência vai estar novamente junto de Deus. Então essa herança judaica, que é a ideia base, né, que está também na base do cristianismo, na base do Islã. O que acontece diferente aí no meio é que vai se aperfeiçoar a ideia do bem, o que é o bem, quais são os critérios para chegar ao destino final. Cada alma experimentará a morte, e apenas no dia da ressurreição serias compensados com vossos prêmios. Então quem for distanciado do fogo e introduzido no paraíso com efeito tronifara, e a vida terrena não e senão gozo falaz. E tem 2 destinos, ou para o paraíso ou para o inferno.
Assim, em todos os livros sagrados foi revelados o mesmo assunto, tanto no livro do Abraão, tanto na Torá, tanto nos Salmos, tanto no Evangelho, tanto no Corão Sagrado, a mesma questão. Eles apresentam uma imagem da ressurreição muito sensorial, né? Tudo de bom, né, que você, digamos assim, que você quis nessa vida, você vai poder ter na outra vida. Então, fala por exemplo, os homens, né, que morrem mártires, por exemplo, né, que vão ter não sei quantas virgens lá. Quer dizer, toda uma imagem bastante próxima das coisas melhores dessa vida, comida, sexo, né, onde aparece que no mundo da ressurreição terá isso, né. Jesus usa imagens também para falar do reino futuro, imagens de banquete, de festas, ou imagens de núpcias, de casamento, né? Que são o imaginário próprio, assim, da vida bem realizada, vamos dizer assim, né? Tem a tradição até que diz, serão feitas duas perguntas ao ser humano no juízo final, né? Qual é a sua religião, né? E quem é o seu profeta? Porque os muçulmanos entendem que também judeus, também cristãos têm profetas. E esses profetas, seguir esses profetas também leva à salvação, né? Está lá no Alcorão, todo ser humano que seguir, todos os filhos de Abraão poderão ser salvos. Então todos os profetas após Abraão podem também levar à salvação, de modo que para o muçulmano, também quem segue o profeta Noé, quem segue o profeta Jesus, quem segue o profeta Jeremias, ou quem segue o profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, né? Todos que seguem o profeta poderão ser salvos. Quando uma pessoa morreu, normalmente lá a obrigação para todos os muçulmanos, entendeu? Respirar na orelha dele, que nos fala na língua árabe, talqin, disse, não há divindade além de Deus. Aquele que criou a morte e a vida para provar essa questão, provar. Nós sabemos que a doutrina espírita tem um esclarecimento muito pleno de esperança, de certezas também, para tratar desse assunto, morte. Inclusive, nós podemos dizer que até hoje ninguém morreu, se nós formos olhar a alma imortal. O que morre, que extingue, é o corpo físico, que se torna uma veste imprestável, mas o espírito propriamente dito prossegue a sua vida. A tradição espírita, ela tem por base duas compreensões. Uma compreensão cristã, que o ser humano é destinado a uma realização final, na linguagem espírita, a ser um espírito de luz, né? Mas isso pode ocorrer durante várias existências. Então tem a ideia de reencarnação, que é uma ideia que é trazida da tradição hindu, né? A ideia da reencarnação. O espiritismo vai pegar essa ideia e vai adaptá-la a uma compreensão cristã. O destino final na compreensão do ser humano na compreensão espírita é não mais precisar reencarnar, ser um espírito totalmente de luz. Portanto, o nosso mundo físico é um mundo passageiro, de energias concentradas que um dia vão se dissolver. Então, a vida real, a vida verdadeira, é a vida do espírito. E entendemos como espírito todo o acervo de cultura que nós adquirimos nesta encarnação, nas outras que antecederam esta e nas próximas que virão. Somado a este acervo de cultura intelectual, toda a nossa experiência de sentimentos, em que nós, à medida que reencarnamos, vamos depurando os nossos sentimentos. Então é uma compreensão cíclica, não é? Mas ao mesmo tempo um ciclo evolutivo, né? Ou involutivo, mas não é um ciclo permanente. Não é como na compreensão hindu, um samsara, um andar eternamente ao redor. Não é um ciclo que fica sempre no lugar. Na compreensão espírita é um ciclo evolutivo. E qual é, na compreensão espírita, o critério decisivo da evolução? É a prática da caridade, que é na tradição cristã. Quer dizer, o amor, como maior mandamento na compreensão cristã, é o amor que impulsiona ou não os ciclos evolutivos. E a vida aqui na Terra seria um estágio probatório, em que nós passamos um determinado tempo para comprovar para nós mesmos espíritos o conhecimento que nós já adquirimos.
E essas oportunidades reencarnatórias são centenas e milhares de vezes, até que o espírito tenha o domínio sobre as suas emoções e sobre os conhecimentos que o planeta Terra tem a lhe oferecer. Quanto mais eu me aproximo de uma perfeição moral, menos eu estou sujeito aos processos de reencarnação. Então, e também a ideia de uma espécie de segunda chance, que o Espiritismo vai pegar muito isso no Brasil, né? Como se eu tenho uma outra chance. Então a ideia de espírita bebe da fonte cristã, de que há um destino final, né? Bebe da fonte cristã dizendo que quem leva ao destino final é a caridade, ou o amor, né? E bebe da fonte hindu, que diz isso pode ser, quer dizer, atingir o objetivo final é algo que se faz em diversos, ou pode acontecer em diversas encarnações. Então, aqui no Brasil nós temos duas grandes tradições afro-brasileiras, são muitas, mas duas são mais conhecidas e mais fortes, que é a Umbanda e o Candomblé. Ambas estão hoje bastante influenciadas pela compreensão espírita. Então, tanto na Umbanda, mais na Umbanda até no Candomblé, você, se pedir o que acontece após a morte, muitas vezes as pessoas vão responder, vão reencarnar. E a gente acredita que o ser humano nasce com uma casca e vai trocando essa casca e cada vez aperfeiçoando mais as suas luzes, que a gente chama. Então, numa encarnação, o ser humano adquire a luz da sabedoria, no outro a luz da inteligência, da intelectualidade, na outra a luz da bondade, até que ele se torne um ser luminoso. Mas Umbanda e Candomblé são duas religiões de matrizes africanas um pouco diferentes. E elas têm duas compreensões sobre a morte e pós-morte que diferem um pouco. Alguns elementos em comum, mas diferem um pouco. Então, começando pela Umbanda, que é de tradição banto. E na tradição banto, há a ideia muito forte da ancestralidade. Que é muito forte até hoje, mesmo na África, né? Que não necessariamente significa a volta daquela pessoa que morreu. Ele é um ancestral, ele foi, digamos assim, erigido como uma espécie de grande protetor daquela tribo, daquela família, mas não necessariamente ele vai se reencarnar. Então nós somos a ancestralidade agora. Né? Toda a existência antes de nós, né? Nossos pais, nossos avós, bisavós, é a nossa ancestralidade. Então após a morte, nós seremos o que sempre fomos, a ancestralidade. Apenas estaremos unidos completamente com a ancestralidade. Enquanto que nós agora representamos, ou apresentamos, ou mostramos a presença da ancestralidade. No Candomblé, a compreensão de ser humano está ligada, basicamente, à ideia de que a existência, ela é uma espécie de um diálogo, toda a existência, é um diálogo entre existência genérica e existência individualizada. A existência é algo que há, não há começo e fim da existência. A existência é. A existência, a vida é eterna, mas não um indivíduo. É muito interessante notar que a gente tem uma visão tranquila do que se chama morte e que nós chamamos de desencarne ou passagem, que é apenas a troca de plano. Nós somos um espírito que carregamos um corpo e não somos um corpo que carregamos um espírito. Então, quando a gente diz nós temos um corpo, o espírito somos nós. E aí existem no Candomblé muitos rituais justamente para fazer com que, numa casa de Candomblé, a pessoa que vem a falecer, um filho da casa que vem a falecer, esse ritual chama-se o Axexê, ele demora bastante tempo, inclusive geralmente 3 meses, onde todos os elementos que lembram a existência individualizada são despedidos, são voltados, eles são levados de volta à existência genérica. Para que ele possa ter a sua passagem e a sua evolução tranquila. Os métodos utilizados são segredos trazidos pelos escravos e apenas os iniciados podem ter acesso aos rituais. É possível ser cristão e a opção A é entender que a vida acaba, ponto, ou, não é uma outra alternativa, ser cristão e não optar pela ressurreição, mas pela reencarnação?
Se você é cristão, eu acho que faz parte do ser cristão a fé na ressurreição dos mortos. Se você diz que é cristão e não crê na ressurreição dos mortos, eu acho que falta a pedra angular da fé na ressurreição. Porque o cristianismo só existiu historicamente porque alguns homens e mulheres confessaram que viram o crucificado vivo. Com a modernidade nós temos uma dissociação entre cultura e religião. Cultura é a nossa língua, os nossos costumes, a nossa culinária, tudo isso faz parte da cultura. E um elemento também são as religiões. A religião passa a ser passível de escolha. Se escolhe o que de uma religião eu vou assumir. É muito comum que se escolha o cristianismo, né, ou o catolicismo, mas na questão da morte, né, já ser o fim, não, eu quero ter uma segunda chance, né? Então, não, eu sou cristão católico, mas eu acredito na reencarnação. E aí se escolhe alguma compreensão que mais seja confortável, né? Então, eu me identifico, né, escolho uma identidade religiosa. As pessoas, às vezes, lá acham queria procurar uma coisa, menos obrigação e vários benefícios. Então, uma pessoa se sembla assim, eu tenho dinheiro, eu comprar lá o paraíso com meu dinheiro. Aí achando quando pagar para um instituto religioso, que ele chama religião, vai comprar o paraíso, o lugar de ir no paraíso. Me desculpa, um dos nomes de Deus é o justo, é justiça. Em cada período nós temos o nosso imaginário, está ligado a coisas diferentes. Então a Idade Média, ela liga todo o imaginário, o que vai acontecer após a morte. E o ser humano se prepara para uma boa morte, que a morte é a passagem para o seu estado definitivo. Nós temos também uma banalização da morte. A banalização da morte, como nós temos a banalização da vida, né? Embora morrer seja algo muito do cotidiano, todos os dias tem notícias de morte, né? Mas a morte hoje ela é distanciada de uma certa forma, porque nós temos uma vida voltada para o sucesso, para o bem-estar, para a juventude, e a morte é colocada como algo que não pertencesse à vida. E morreu um amigo meu, tem que passar no velório. Parece que ele atrapalha a nossa vida, né? Ele não está no planejado. A morte é algo totalmente fora do planejado na compreensão moderna. A compreensão moderna é o ser humano planeja a existência. A razão planeja, né? A existência é o que nós planejamos. As pessoas lá mudam. Agora existe o colchão, agora existe até vender e alugar o cemitério. Igual, está usando as pessoas vivas e mortas também. A sociedade não trata a morte como algo que faz parte da vida. Nós queremos a morte distante. E as pessoas hoje morrem, de uma certa forma, na maioria das vezes, nos hospitais, nas UTIs, distantes das famílias. No passado, as pessoas morriam em casa. Ela foi posta dentro do processo, digamos assim, de produção. Né? Então, todos os passos da morte estão dentro do processo de produção, que no seu plano funerário você pode prever quanta flor vai ter, qual o tipo de caixão, não é? Tudo isso se prevê já no plano funerário, ou seja, nós racionalizamos e colocamos ela dentro da racionalização que é típico da modernidade. Né? Isso é bom, é ruim? É uma outra questão, isso é um fato. E cada vez mais a morte deixou de ser algo com bem vivido, né? Para ser algo que é planejado e colocado dentro do processo de produção. A morte causa muito sofrimento porque nós ainda somos muito apegados à matéria. Nós somos educados desde criança a desenvolver a nossa inteligência para podermos adquirir coisas. E o mundo moderno, muito consumista, incentiva esta proposta de que nós estamos aqui na Terra para nos divertir, para aproveitarmos ao máximo este tempo que aqui estamos. Tudo aquilo que nos tira a referência material nos causa ausência absoluta, e talvez a morte ela cause esse medo devido a essa ausência material. Eu não posso mais tocar aquele ser, eu não posso mais pegar aquele ser, então eu não tenho prova material da existência daquele ser. Nós que possuímos o conhecimento, que temos o contato com aqueles que já partiram daqui, temos uma certa tranquilidade ao lidar com isso, e como sacerdotes, a obrigação de
de divulgar, de disseminar essa tranquilidade. Agora, a dor da ausência, ela é muito forte. As pessoas acham que a morte é ruim. Na verdade, não. Para uma pessoa praticar boas obras, fez bem na vida dele, a morte, na verdade, é descanso. Imagina que todas as pessoas e todos os animais que existem na Terra não morrem. Imagina como que é a Terra. Imagina que todas as formigas não morrem. Imagina que todas lá criaturas que existem na Terra não morreu. Como que a nossa Terra vai aparecer? Imagina lá tanto desde o início lá do Noé, ninguém morreu. Como nós tratamos mal ou banalizamos a morte, ou temos medo, não queremos nem falar nisso, nós não nos preparamos para morrer. E não nos preparamos para entrar em contato com a morte dos outros. Por isso a morte eu acho que é tão mal vista, tão sofrida. Não que a gente deseje, né? Há um tempo da história que nos é dado e nós devemos viver intensamente e garantir a vida o mais possível. Mas não podemos fazer da morte uma inimiga absoluta, né? Porque senão, se tudo terminasse com a morte, eu penso que a vida não teria nenhum sentido, né?